Ó, entrou Eu vou alguém. tentar Ah, não, adicionar foi eu que aqui. mexi. Pode tu mandar o convite diretamente pra ele, dessa chamada. Tipo, por e-mail. Mas é porque ele não tem sacola, né? Ele não podia botar em cima da pizza. Verdade. Você escutou? Foi eu. Grande Eric. Eric tá aí. Tô não, pô, tô não. Saudade de Eric. Vocês já viram o Eric de barba e bigode? Tá um charme, minha filha. Mostra aí, Eric. Ei, Eu não Eric, tô eu mais queria falar, não, pô. ainda demais. tá, Eric? Eu tirei. Oi? Tu tirou? Não acredito. Como é que tu tira o charme Eu tentei fazer um experimento no cabelo. Não, no cabelo não deu muito certo, não. no cabelo? Aí deu errado no cabelo, tu tirou a Pronto. barba. Mandei o convite Enfim. pra André. Aí eu raspei o Massa. cabelo, mas não ficou bonito o cabelo raspado e, E a barba? e a barba. As coisas não Pois eu funcionam lembro. bem, porque a pessoa tem que, o modelo tem que ajudar, né? Para as coisas ficar bem, o modelo tem que estar ajudando. E aí, nesse caso, no meu caso, o modelo não ajuda. Meu sonho era que quando eu raspei a cabeça, eu tivesse barba, porque eu acho que ia ficar menos mal. Mas nem tudo é como a gente quer, né? É. Só Agora, queria ter agora eu não tiro a cabelo. barba nem lascando. Bicho, eu tô tão gordo que se eu tirar a barba, a galera vai falar que eu tô gordo. De barba, o pessoal não percebe tanto. Barba é ótimo por causa disso. Barba, você nem fica muito magro, nem fica gordo. Você fica lá, De escondido. barba. Se eu tirar a barba, aí galera, oxe, Hugo, tu tem 2 queixos? Eu não, é minha papada. Minha papada tá para cima. Complicado. Não é certo. Tá gravando já, Vicente. Vamos Tá gravando? começar? Bora lá. É bom, sempre pra descontrair, quebrar o gelo. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo isso depois. Então, hoje o tema a gente vai estar abordando sobre a parte de ideação. Como é que a gente pode estar pegando ideias, conceitos e transformando em soluções? Vai lá, Samuel. Passa aí. Como facilitadores, vocês vão encontrar aqui nada menos do que eu e o gato do Eu, Samuel aí, como vocês podem ver, de óculos. Isso é o quê? no Difícil, estilo, o Samuel nem tem óculos escuro, foi emprestado. foi emprestado. Então, e hoje a gente vai estar abordando sobre isso. Mas antes de tudo, antes de falar sobre a parte de ideação em si, a gente tem que falar sobre a parte de design thinking, que é o que engloba e incorpora também a parte de ideação. Mas o que é design thinking? Se você chegar e parar para pensar na palavra em si, tem a parte de design, tem thinking, que é tipo pensar. Então, como é que eu posso estar pensando como um design, digamos assim? E aí, vai lá, Samuel. Vai no... Pode falar, filho. E aí a gente pode estar abordando sobre a parte de ideação. Mas antes de falar sobre ideação, que é um dos pilares, a gente tem outros 2 pilares, ou a gente pode estar considerando como 3, que a gente pode estar abordando antes do fato de chegar à parte de ideação, que é justamente a questão de você estar gerando essas ideias, buscar gerar ideias inovadoras. Faça isso, mano, por favor. E aí, Tipo, se vocês perceberem... Pode falar. existem os principais processos. Para fazer esse processo, você tem que passar por algumas etapas. A gente dividiu em 4 etapas, que é a imersão, a análise e síntese, a ideação, a prototipagem e teste. Primeiro, a gente, para começar a fazer esse processo de design thinking, a gente tenta entender o problema. A gente tenta ficar imerso dentro do que a gente está tentando resolver. Então, não adianta a gente simplesmente pensar na solução e achar que ela resolve aquele problema sem a gente nem entender antes o que é aquele problema em si. Então, por isso a gente tem esse processo, primeiro, de imersão. Depois a gente vai encontrar a análise e síntese, que é quando a gente vai tipo, aprofundar ainda mais desse processo de imersão. Porque a imersão é você entender o contexto e a análise e síntese você
detalhar um pouco mais isso do que você está vendo. Aí você chega na parte da ideação. Você quer falar? Vai. Isso aí que o Samuel falou é bem interessante, porque a gente vê muitas das vezes, a gente que trabalha, a gente que é da estufa, a gente que faz engenharia da computação, a gente percebe que a gente pode estar conectando com diversas outras áreas. Então, a gente está numa área bem privilegiada, bem versátil, onde a gente pode estar utilizando as habilidades que a gente tem para poder estar criando coisas novas para diferentes contextos, diferentes áreas. Mas o que é importante da imersão? Muitas vezes você pode perceber que tem pessoas que, como o Altecla, por exemplo, teve que entrar na área de saúde para poder entender aquilo. A gente não viu aquilo na faculdade, a gente não sabe qual é o problema que está acontecendo. Então, você tem que estar imerso em determinada área, fazer parte para poder você entender o contexto, entender quais são as dores. Aí, feito isso, você vai passar a analisar, depois de estar imerso, você vai estar analisando e colhendo todas as informações possíveis para depois você estar fazendo a síntese dessas informações e dessa forma você está colhendo o que vai ser principal para tu passar a idear. E aí a gente chega no processo de ideação, que é a parte que você começa a estar gerando ideias. Você está puxando a parte de ideias inovadoras através de diversos processos que a gente vai estar falando já. Antes de tudo, que você tem que fazer no design thinking, em qualquer outra técnica, em qualquer outra área, é você definir um tema para você abordar. Então, tudo o que está associado ao processo de ideação, ao processo criativo, você não pode simplesmente chegar e falar, vamos criar uma ideia inovadora e tudo mais, sem ao menos vocês estarem restringindo mais, sem vocês estarem definindo um tema. Fechando, tem que fechar o escopo. E justamente tem gente que chega e fala de técnicas como o Double Diamond, que você começa abrindo e vai fechando para depois abrir novamente. Quando você está identificando o problema, tem um contexto geral, aí você vai estar vendo todas essas informações para depois chegar na parte das propostas que você vai abrir de novo e vai ter questão de brainstorming, que a gente vai falar justamente. Mas tem a parte nessa parte de ideação, é muito importante você estar fechando um tema, como tem o Curupira, que a gente trabalha com a parte de Smart Farms. Então, quanto mais você vai fechando para estar entendendo melhor os problemas com o seu time e tudo mais, isso vai facilitar nesse processo para não ficar muito aberto e vocês terminarem se perdendo, até mesmo na parte de estar combinando ideias, combinando propostas que foram lá ditas, né? Um exemplo Então, do Curupira é que que a gente, por exemplo, usa um sistema para detectar incêndio e prever incêndio em áreas rurais. Mas se a gente não tivesse fechado mais isso, a gente poderia ter infinitas aplicações para esse projeto. Por exemplo, a gente poderia colocar na fazenda, a gente poderia colocar numa área remota, a gente poderia colocar na floresta bem distante. Então, definir muito bem quem é esse público vai ajudar você a chegar pelo menos mais rápido no MVP ou em alguma coisa que você possa validar. E testar se sua ideia funciona ou não, sem gastar muita energia. Então, tenta fechar o escopo primeiro, definir quem são as pessoas que estão ali e quem é o público do projeto de vocês. Então, isso pode ajudar bastante. E aí, pode passar. E aí é que entra a questão de imersão. Beleza. A imersão, ela pode ser feita de diversas formas. Seja você, eu quero entender mais sobre a parte de saúde, então o setor que eu vou estar entendendo mais é a questão do hospital. Então, se possível, eu posso visitar. Não, agora a gente está na época de pandemia e tudo mais. Como é que eu posso estar fazendo essa imersão? Seja a questão de pesquisas e tudo mais. A ideia é você absorver o máximo de informações possíveis para você estar por dentro e entender como é que é essa área desse tema que você quer atacar. Então, não é simplesmente, eu quero trabalhar com a área de saúde e eu vou fazer um computador que já faz o prontuário para o médico por comando de voz. Você tem que estar imerso para você entender quais são as dores, quais são as reais necessidades. Entende? Um exemplo disso é o Consultei Online, que a gente está trabalhando, que a gente criou, que é uma plataforma para a gente marcar consulta de forma totalmente gratuita e remota. E para chegar até aí, a gente precisou fazer bastante coisa antes de desenvolver isso. Então, a gente, por exemplo,
precisou se juntar com pessoas que conheciam isso, que conheciam esse meio de consulta, que tinham noção de consultas online. A gente precisava entender quem eram os profissionais que iam participar disso, porque existem profissionais que têm barreira hoje de fazer isso, tem uma dificuldade com tecnologia, então não é acessível. Então a gente tinha que entender muito bem quem era o perfil de público da gente. A gente precisava entender como é que eles se comportavam. Por exemplo, qual o processo de uma consulta, desde o começo até o final? Será que é igual para todos os médicos? Como é que eles fazem isso? Então a gente tentou mapear isso para definir o melhor fluxo possível para que a gente conseguisse fazer uma coisa que fosse mais acessível para todo mundo. Basicamente, se for seguindo esses passo a passo, esses pontos que a gente colocou aí, a gente compreendeu os atores. Quem são os atores? Seriam os pacientes, seriam os profissionais de saúde que gostariam de estar realizando seu atendimento para a comunidade. Depois, a gente tem que compreender como é que se comporta, esse paciente, como é que se comporta esse profissional. Eles entendem, eles veem necessidades, eles querem ajudar dessa maneira também, fazendo atendimento remoto. Depois disso, a gente vai compreender as necessidades. Quais são as necessidades? O que é que esse paciente, o que é que esse profissional está buscando para isso? Compreender as limitações que a gente teve que identificar, que seriam o quê? Para estar fazendo o atendimento remoto, a gente precisa ter um dispositivo para que essa pessoa, para que ambas as pessoas, no caso, tanto o profissional quanto o paciente, eles tenham acesso, além de ter internet para isso. Então, depois disso, é a gente compreender a motivação. O que é que faz esse profissional estar realizando esse tipo de atendimento voluntário e também em relação ao próprio paciente, que é óbvio que ele está buscando cuidar da saúde dele e tudo mais, mas a gente tem que ter tudo isso redondo, porque dependendo das áreas, isso daí é o que vai ajudar a gente no processo de depois de idear. Pode passar. E aí o próximo passo que a gente chega é o análise e síntese. O análise e síntese a gente agrega no mesmo tópico, porque não é nada mais, nada menos do que a mesma coisa. A análise, você vai estar analisando, colhendo as informações gerais do problema, a gente vai ver quais são os problemas, quais são o público-alvo e o objetivo para isso. E depois a gente vai estar realizando uma síntese de todas essas análises que a gente fez, de todos esses dados que a gente colheu. E é bem interessante isso, porque a gente que é de engenharia da computação, ciência da computação, etc., do SIM em geral, a gente trabalha com muito dado. Então, como é que a gente pode estar pegando esses dados, filtrando e pegando o que realmente importa para a gente estar utilizando para chegar no outro passo de idear e tudo mais, e estar criando coisas legais, inovadoras, né? E muitas vezes a gente também se depara com situações em que os dados eles podem ser muito parecidos e a gente não está percebendo isso. E às vezes a gente está lá com um amontoado de dados e na verdade ele quer dizer uma coisa só. Então a gente é muito bom a gente fazer essa síntese para que a gente chegue na parte de ideação muito bem definido com o que a gente quer trabalhar, o que é que a gente quer pensar em cima disso, para a gente não ter retrabalho de pensar na mesma coisa de novo. E é justamente nessa análise e síntese, né? E depois de você ter feito esse processo, você tem que sair com essas três coisas bem definidas, né? A necessidade, o problema a ser abordado, quem é o público-alvo e qual é a visão, o objetivo do projeto que você está desenvolvendo. Porque muitas das vezes a gente percebe que tem muita gente, antes mesmo de chegar no processo de ideação e tudo mais, já chega com a solução, antes mesmo de estar analisando o problema. Então, o que é que isso acontece? Muitas vezes você termina pivotando ou encontrando algo que já está sendo feito, ou talvez até que aquilo não supre um problema que tu acreditava que era, porque tu não fez toda essa questão da análise e imersão nesse problema. Talvez até seja só mais um no mercado e não vai ter diferencial competitivo nenhum e não vai ter relevância no meio. Então você precisa se destacar e para você se destacar você precisa entender muito bem quem são as pessoas, o teu objetivo e o público-alvo, para poder aí sim você criar diferenciais que sejam competitivos em relação às outras soluções já existentes. E aí a gente chega na tão sonhada ideação, que muitas das vezes a galera acha, óbvio, que ideação está associada diretamente com a parte de criatividade. Tem muita gente que acha que não é criativo e que criatividade é um dom, etc. Mas a gente sabe que criatividade está muito mais associada a uma habilidade que pode ser desenvolvida, como fala o grande Murilo Gun, que é professor de criatividade. E aí, nessa parte de ideação, existem diversas técnicas que vocês podem estar abordando para poder estar ideando, para poder ser mais criativo. Mas antes de tudo,
tem coisas que vocês não devem fazer durante a ideação. Pode passar aí. E aí a gente entra na questão das regras da ideação. A primeira regra é a questão de você não julgar. Na maioria das vezes, você pode estar fazendo o processo de maneira solo, eu esqueci, mas Sozinho. a ideia é que muitas vezes você está fazendo com seu time, com sua equipe, buscando essas propostas em conjunto, porque óbvio que uma cabeça pensa melhor do que outras cabeças, e a ideia é que quanto mais você tem também de pessoas lá trabalhando junto, vocês vão entender que também que no processo de ação, tudo quanto mais é melhor. Tudo quanto mais é melhor. E aí a ideia é que você, trabalhando com essas pessoas, você não julga a ideia de outras pessoas. Muitas vezes você está participando de tais processos e aí fulaninho dá uma ideia, vamos fazer um avião que vai estar, que vira um submarino. E aí você, pô, velho, essa ideia daí não presta e tudo mais. Então, a primeira regra do processo de ação é você não estar julgando a ideia do seu coleguinha. E por que não fazer isso, né? Tipo, primeiro porque você vai... A outra pessoa, ela pode estar super empolgada com aquela ideia e ela pode ter, tipo, se esforçado para aquilo, mesmo que pareça para você uma ideia que não faz sentido, mas isso não vai fazer bem, tipo, para o convívio em equipe de vocês. E também porque daquela ideia ali, mesmo sendo absurda, pode surgir um gancho para outra ideia que vai ser revolucionária, que pode mudar tudo. Então, é importante não descartar nada. E lembrando que as criações mais inovadoras, elas pareciam algo absurdo, né? Era algo que foi totalmente fora da caixa, principalmente o cara que criou o avião, etc. Coisas que as pessoas, não, isso aí não vai dar certo, isso aí não pode existir. Então, pensar nisso também. Vamos lá. Outra coisa que é muito importante durante esse processo é que no processo de ideação você vai estar pensando em diversas coisas e existe uma quantidade. A ideia é que no processo de ideação tem uma quantidade muito grande de informação. E essas informações, elas podem ser perdidas. Então é muito importante sempre que tenha pelo menos uma pessoa que esteja anotando e esteja a par de tudo que está acontecendo para que essas informações não passem batido. Isso. Tenta pegar o post-it, pegar alguma coisa que fique fácil de anotar e fácil de ver também depois. Então, tenta anotar tudo, qualquer coisa que passar pela cabeça nesse momento, porque muitas vezes a gente pode não saber de onde vem a ideia, mas ela pode ter uma conexão no cérebro, pode estar existindo alguma conexão com alguma outra ideia que você já pensou, e no final das contas isso pode se tornar, pode vir a fazer sentido futuramente. E aí é que chega em uma dica que a gente costuma passar muito para as pessoas, que é a questão do brainstorming. Tem muita gente que conhece o conceito de brainstorming, e para quem não sabe, o brainstorming ele tem esse nome que é basicamente a chuva de ideias que você pode estar tendo junto com o seu grupo ou de maneira individual. Você pode estar fazendo um brainstorming individual também, por isso que a gente pede para que você faça um brainstorming híbrido. Mas por que é interessante fazer um brainstorming híbrido? Muitas vezes, apesar de você ter o seu time, sua equipe e tudo mais, tem aquela pessoa que ela é mais introspectiva, que ela não gosta de falar, ou então tem uma pessoa que fala demais, tipo eu falo muito. Então, essa pessoa ela pode chegar e terminar escanteando, pode ser que nem seja por maldade ou por vontade dela, mas deixando a outra pessoa de lado, não dando voz para essa outra pessoa. Então, a importância de você estar fazendo esse brainstorm híbrido, que é você estar justamente combinando a partir do brainstorm coletivo e o brainstorm sozinho, para que todo mundo tenha participação e para que todo mundo seja escutado. Além disso, tem outras técnicas que vocês podem estar abordando, que é a questão de brainwriting, que, tipo, ao invés de você estar falando e tudo mais, é você estar escrevendo no papel. Tem o 635 também. Existem diversos métodos que vocês podem... que vocês podem estar utilizando para poder estar auxiliando nessa parte de ideação. Mas o que eu sugiro fortemente é a parte do brainstorm híbrido. Você pode estar fazendo tanto individual, posteriormente com sua equipe. Dá um Google depois para saber como fazer isso e tal, mas é uma técnica legal e pode ajudar bastante. E aí vem a parte de quanto mais melhor. Porque como você está com uma quantidade de dados muito grande, você vai ter muita coisa para poder olhar. E pode ser que um pedacinho de cada coisa dessa faça sentido no final do processo.
e aí você consiga formar uma ideia muito bem amarrada, muito concisa, com base em outras ideias. Então, por isso que não é bom você desperdiçar nada, mesmo que seja algo absurdo, algo que pareça totalmente que você nunca vai usar isso na sua vida, mas tenta colocar lá, porque pelo menos um pedaço disso você vai usar em algum momento. Então, é importante sim ter aquilo. Nesse processo, quando você está falando de quanto mais melhor, também é importante a gente frisar que existem pessoas que ficam pensando muito em determinada proposta, em determinada ideia, e aí pega e fica, pô, essa daqui não está muito legal, pô, essa daqui eu acho que pode complementar com outra coisa. E aí você meio que vai perdendo o tempo. Geralmente é importante você colocar tempo nesses métodos para que todo mundo seja estimulado e também estejam acompanhando um determinado ritmo. Então, tanto no brainstorm como no brainwriting, é importante que você estipule um tempo, seja 3 minutos, 5 minutos, estourando, eu já acho bastante, para você estar fazendo essa troca, né, de informação. E por que a gente fala de quanto mais melhor? Tem gente que vai parar para pensar e vai ficar pensando muito em como tá já finalizando determinada ideia. E essa parte que você está jogando ideias, dando input, não é para você estar pensando já em como é que vai ser a sua proposta final. É para você estar pensando, principalmente, em estar mandando a maior quantidade de ideias que surgirem na sua cabeça, que não necessariamente precisam estar alinhadas uma com a outra, precisam estar combinadas uma com a outra, e você também não tem que estar pensando na melhor ideia que vai ser. É simplesmente botar todas as ideias que está vindo na sua cabeça. Ponto. Depois de vocês terem feito tal processo de ideação, de vocês terem combinado ideias e votado em ideias que sua equipe, ou então que você mesmo achou interessante, é a ideia de você estar chegando na parte de prototipação. A gente coloca prototipação e teste, porque teste em si, ele não faz, tem gente que bota, mas tem gente que não coloca, como parte direta do design thinking, como parte direta desse ciclo, mas eu acredito que é muito importante porque ele é que dita o passo de tipo, agora eu vou ter que estar rodando de novo e vou ter que estar fazendo todo esse processo baseado nas coisas que eu fiz na prototipação. Então, quando você já ideou, você tem agora que estar prototipando. A ideia de prototipar, em resumo, é você estar criando soluções de baixas fidelidades para testar essa hipótese. Porque tudo que você ideou, tudo que você fez em conjunto é uma hipótese. Não necessariamente é o que o pessoal precisa, não necessariamente vai ser a ideia mais inovadora. Então, como é que eu posso estar criando esse protótipo para, depois de criar esse protótipo, por que protótipo? Porque é um protótipo de baixa fidelidade. Porque está associado justamente a eu perder o menor tempo possível para poder estar chegando e validando tais informações quando eu chegar na parte do teste. Então, acontece muito das pessoas que idearam e tudo mais, pensaram na proposta, antes de soltar tal coisa, fica querendo fazer a melhor coisa, o mais Perfeito. bonito, como eu ia dizer, perfeito. É que nem o próprio Consultei que o Samuel chegou, a gente tá rodando o Consultei, a plataforma da gente, antes, quando a gente começou a rodar a primeira vez, ela estava associada só com o Google Forms e o Google Meet. E isso daí já foi suficiente para a gente validar e os profissionais queriam atender que tinha demanda de pacientes buscando por tal atendimento e a gente conseguiu estar conectando essas pessoas e estar realizando tal atendimento. Então, E tem antes mesmo algumas da gente dicas, chegar e criar... tem algumas dicas para você fazer um protótipo de baixa fidelidade, que é usar ferramentas que já existem no mercado. A gente fez isso, o Hugo falou aí que a gente fez no Consulting Online, a gente fez isso. A gente precisava basicamente de um serviço de videochamada e a gente precisava também de um lugar para guardar os dados de forma segura. Então, ao invés da gente simplesmente parar 2, 3 meses para desenvolver tudo isso, a gente antes parou um pouquinho para pegar o que já tinha no mercado que a gente podia aproveitar. E a gente conseguiu achar alguns serviços que se adequavam às necessidades da gente, que eram o Google Meet e o Google Docs ou o Google Forms. Então, esses serviços conseguiram mostrar para a gente que caminho seguir. E a partir daí que a gente direcionou ainda mais energia para desenvolver essa versão. Se a gente tivesse feito isso antes,
desenvolvido esse sistema inteiro antes, poderia dar certo, beleza, mas também a gente poderia ter gasto e investido muita energia para que isso desse certo. No final das contas, a gente quebrar a cara, porque poderia não dar. Então, isso ia desestimular todo o projeto, ia desestimular toda a ideia, que é uma ideia que tipo, até pode leva hoje melhor qualidade de vida para as pessoas, e as pessoas poderiam perder isso por causa de uma decisão precipitada. Então, é muito importante, sempre que você puder, faça um protótipo e um teste o mais simples possível, só para o suficiente para validar a sua ideia. Se for alguma coisa, pode ser até uma ligação. Se isso resolver e provar a sua ideia, use isso, porque é mais simples. E é basicamente isso, né? Não lembro o que eu ia falar. E aí entra no que eu tinha falado antes, que é em relação a quando você está fazendo lá do brainstorming, das suas ideias e tudo mais, você está vendo a questão da quantidade, não está focando diretamente na questão de qualidade, para que dessa forma vocês tenham um maior número de coisas que vocês possam combinar e depois estar criando algo bacana. Valeu, galera. É isso. Se vocês têm alguma dúvida, podem falar em relação ao processo e tudo mais, o material a gente pode estar disponibilizando, além de outros links que possam estar associados também a essa questão de estar ajudando na ideia, na parte de ideação, né? Quais os métodos que vocês podem estar utilizando. Para a Também galera dei que uma participa de lida. hackathon também já deve estar bem, já deve estar bem calejado. Tentei dar uma lida tipo, no Google nessas ferramentas, porque são bem importantes, e treinem também, porque não é apenas ler, você tem que treinar e tem que participar realmente de um projeto, de alguma coisa que vocês possam usar isso, porque vai ajudar bastante, vocês vão ver que vai ajudar bastante. Vocês já viram o app na hora? Eu não sei se a proposta de escopo é a mesma ideia de vocês, mas é bem parecido. Você está falando do Consultei? Pode desmutar se quiser falar. Não cheguei a ver esse app na hora. A gente já chegou a ver diversas outras propostas também. Tem uma proposta que até está rodando na própria Federal, que é do Nudes e tudo mais, que eles realizam determinados atendimentos, mas ainda assim vão estar surgindo diversas outras coisas, porque isso é algo bem recente. A telemedicina foi liberada aqui no Brasil fazem 4, 5 meses. E aí eu acho que sempre vai estar surgindo novas propostas. Sim, ou então coisas que também estão caminhando. A gente oferece também a consulta gratuita. Eu vi aqui que eles cobram. Da gente é gratuito. Então, massa, essa pergunta do André é muito legal. Do protótipo. O quanto eu preciso testar para validar o projeto e o que fazer quando o teste der errado? É muito legal tu perguntar isso, porque o tempo para tu estar realizando, tu tem que entender o quê? Naqueles pilares que a gente tinha colocado antes, em relação a tu entender o problema, teu público-alvo e qual o teu objetivo. Baseado nisso, você vai saber quem é que você vai estar procurando também para estar testando, para estar validando a tua proposta. Então, geralmente, isso pode variar de acordo com o teu objetivo, de acordo com a proposta que tu está empregando. Digamos que o que tu está fazendo é uma IA, e aí isso daí pode estar precisando de uma quantidade maior de informações das pessoas para estar imputando e tudo mais. Mas a ideia é que, de acordo com os testes que tu for fazendo, tu vai estar entendendo o que, digamos que se for direcionado para determinado público, se o público está gostando daquilo, se o público utilizaria aquilo dali, e se aquilo dali estaria sanando alguma dor do público. Entende? Só para complementar, pode falar. Tipo, quando tu encontra teu público, tu sabe quem o público tu vai testar o teu protótipo, tu vai começar a testar o teu protótipo. Se tu perceber que tu já tem o teu público ali e aquele público ele não está indo bem ou ele não está se adequando à tua solução, então talvez seja a hora de tu voltar um pouco nesse processo, recomeçar esse ciclo e pivotar, que é o que a gente chama.
que é pensar, repensar na tua ideia e ver o que está faltando nela para tu chegar nesse final aí. O André, e o que tu falou aí, o que fazer quando o teste der errado? Eu não sei se tu tá falando que o teste dá errado é tu não é, tu não ter conseguido validar a tua suposição. Mas o que é que acontece? A ideia do teste é que tu tá rodando e tu tá colhendo as informações do que aconteceu no teste. Se não aconteceu aquilo que tu tinha previsto, que tu tinha imaginado, isso aqui é uma dor desse meu público e eu vou estar sanando tal dor. E se tu percebeu que não sanou tal dor, isso não quer dizer que o teste deu errado. Quer dizer que, tipo, as informações que tu colheu, elas foram diferentes da que tu supôs, entende? E a ideia é o que eu posso estar modificando, voltando nesse meu ciclo. Por isso que a questão do design thinking, ele é basicamente um ciclo, voltando nesse meu ciclo, vendo a parte da análise e síntese que tu tinha feito antes, para voltar a idear, melhorar tal coisa e prototipar novamente e chegar para testar novamente. Mas se tu estiver falando realmente na questão de, tipo, do teste dar errado, o teste dar errado é quando tu não conseguiu testar aquilo que tu tinha proposto. É tipo, se tu queria saber se algo é bom ou ruim, tu não conseguiu ter essa informação, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, ficou faltando essa informação. Então, quando falta informação, é porque o teste está errado. Agora, se tu conseguiu a informação e essa informação ela não é satisfatória de acordo com a tua suposição, aí não quer dizer que o teste está errado, quer dizer que tua suposição é que estava errada. E aí, essa é a ideia de validar e de testar. Italo perguntou aí também como saber que as informações obtidas na fase de imersão são suficientes para seguir para a ideação. Tipo assim, eu costumo pensar assim, eu vou aprender o máximo que eu puder, eu vou me tornar quase um especialista naquilo, eu vou pensar como aquela pessoa, eu vou tentar entender quais são os processos que acontecem ali no meio do que eu quero provar, para quando chegar depois de um tempo, meio que eu já saiba tudo o que acontece nesse meio, nesse ecossistema. Então, a partir desse ponto aí, você já consegue sentir que você está preparado para levar isso adiante, para uma próxima etapa. E uma outra forma de saber é se você falhar também, porque se você não conseguir provar e não conseguir gerar hipóteses, significa que você está precisando de mais informação, você precisa estar mais imerso naquele meio. E aí você vai perceber, você vai voltar para aquele ciclo anterior para poder aumentar o seu grau de imersão. E isso que tu falou é muito interessante, porque a gente listou esses 5 tópicos, né? Que é a ideia de compreender os atores, compreender como eles se comportam, compreender as necessidades, as limitações e as motivações. Então, basicamente, se eu te perguntar, se tu se perguntar essas perguntas, quem são os atores, e tu souber responder, beleza. Se eu perguntar como eles se comportam e tu souber responder, massa. E as necessidades, limitações e etc., as mesmas coisas. A ideia é que tu saiba responder todas essas. Possa ser que a resposta que tu dê, tu acredite estar completa, mas ela não está não está totalmente completa. E aí, como o Samuel falou, é muito provável que aconteça de tu identificar mais para frente, ou através de tu não estar conseguindo colher aquele dado e tua suposição dar errado, a ponto de tu voltar e entender o porquê deu errado, se tem como estar melhorando aquilo, e está complementando as informações já vistas antes. É basicamente quando tu pega e vai fazer... Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer atendimento remoto. Beleza, vamos fazer atendimento remoto. Eu quero fazer atendimento remoto numa tribo indígena. Aí chega lá e, tipo, eu validei. O processo está ótimo aqui, mas agora o meu ator é diferente. É uma tribo indígena que não necessariamente eles vão ter acesso a dispositivo, eles não vão ter acesso à internet. Então, tudo isso conta quando os atores, quando o contexto está mudando, entende? Então, por isso é importante você estar validando tudo isso. Eu não sei se tu entendeu. Se não ficou claro, pode falar aí que eu explicar de outra forma. Mas, basicamente, é tu responder aquelas 5 perguntas. Nossa. Alguém tem alguma pergunta ainda? Não. É isso, galera. Tipo, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, se vocês estiverem ideando e tudo mais e quiser conversar com a gente, vocês têm o contato da gente lá no grupo da Estufa. Quem não tá no grupo da Estufa, é só falar com alguém aqui, ou então
pesquisar no LinkedIn, Hugo97S, que me acha. Qualquer rede social é Hugo97S, então é bem fácil de me encontrar. E qualquer coisa é só estar falando. Quanto ao material, a gente pode estar disponibilizando e o pessoal pode estar passando para vocês. E a gente também pode estar passando outros links que servem de apoio e explicam tais métodos que vocês podem estar utilizando quando vocês forem idear. E é bem interessante isso porque esses métodos, eles variam muito de acordo com a tua equipe, de acordo com a quantidade de pessoas e tudo mais. Por isso que a gente foca bastante na questão do brainstorm híbrido, que você pode estar fazendo independente da quantidade de pessoas. É isso. Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite. Bebam água. Obrigado, Hugo. Obrigado, Valeu, Samuel. professora. Muito bom, muito legal, tá certo? Parabéns aí. Obrigado. Valeu, povo. Cheiro, obrigado pela participação. Foi massa. Valeu aí, galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, foi massa. Só uma pergunta, como é que para de gravar? Ou só sai todo mundo? Você Nos vai três lá nos pontinhos três tem. pontinhos, eu acho. Então, Mas Pedro. não foi, eu comecei não, mas assim, não tem problema não, né? Interromper. Não, pode, qualquer um pode parar.